dia, irmãos. Gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Na semana passada, nós iniciamos o estudo deste livro e eu gostaria só de relembrar algumas coisas com os irmãos. Nós vimos que o autor deste livro, ele é desconhecido, nós não sabemos quem foi. O que nós sabemos é que foi escrito a mando da família real, quando o rei já era o rei Davi. Então foi escrito provavelmente entre o ano 1090 e o ano 980 a.C., o período do reinado de Davi. Vimos também que os acontecimentos do livro, eles se dão no período anterior ao que foi escrito, no período dos juízes, entre 1375 aproximadamente até 1050 a.C. Era um período onde os juízes julgavam sobre a terra. Nós vimos também que este período, então, o período dos juízes, era um período onde o povo estava debaixo de duas alianças com Deus. A aliança abraâmica, uma aliança incondicional que dizia que um dia, por meio do descendente de Abraão, toda a terra seria abençoada. Isso é bom. Somos abençoados hoje por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão. O descendente de Abraão é Jesus Cristo. Mas o povo também estava debaixo da aliança mosaica, que foi a aliança que Deus fez com Moisés. E nessa aliança Deus passou vários mandamentos para legislar sobre o povo, sobre a sua nação, que surge então no deserto. E Deus disse que se o povo obedecesse aquelas leis, aqueles mandamentos, eles seriam abençoados. Porém, se não cumprissem, se não obedecessem aos mandamentos, eles seriam castigados, amaldiçoados. Este é o contexto onde o livro de Ruth acontece. Nós vimos que o período dos juízes, então, é um período onde o povo de Deus não o busca mais. O povo de Deus não quer mais saber de Deus. A frase-chave daquele momento é: naqueles dias não havia rei e cada um fazia o quê? O que era bom aos seus próprios olhos. Legal, que todo mundo prestou atenção. Não havia quem julgasse sobre o povo, então cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Lembra daquilo que a professora Adalto Lourenço nos ensinou sobre cosmovisão? As pessoas, elas pararam de ver o mundo a partir deste livro, a partir da aliança de Deus. Não todo o livro, porque ele ainda estava sendo escrito, mas principalmente sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros que já haviam sido escritos. As pessoas, elas pararam de ver o mundo de acordo com a visão de Deus e começaram a ver o mundo de acordo com a visão do próprio mundo, da própria sociedade, das nações vizinhas. Eles fazem, nós queremos fazer também. Este era o povo de Deus. Um povo que se deixou influenciar pelos vizinhos pagãos. Todas as nações estão fazendo, por que não podemos fazer também? Um povo que se entregava aos prazeres do mundo. É só você lembrar a história de Sansão, quebrando vários votos de Deus com ele. Um povo que se envolveu com idolatria, como eu lembrei vocês. O pai de Gideão era um chefe de terreiro de Umbanda dentro da nação de Israel. Um povo que praticava o casamento misto, que era proibido por Deus. É um período então onde Deus envia constantemente o seu juízo sobre a terra. Mas Deus não está sendo mau. Ele só está cumprindo aquilo que ele havia dito: se vocês não me obedecerem, eu vou pesar a mão sobre vocês. É um contexto então conhecido como um ciclo de falhas, onde o povo, quando estava tudo bem, começava a desobedecer a Deus, começava a viver aos seus próprios prazeres, viver de acordo com o que queria. E aí então Deus, como havia prometido, enviava alguma nação vizinha para castigar o povo de Israel. E quando algum opressor surgia, então o povo se arrependia dos seus pecados, clamava por salvação, e Deus enviava um libertador, ou como nós conhecemos, um juiz.
E esse juiz ajudava a nação então a se livrar dos opressores. Essa era a função dos juízes. E tudo ficava bem. E quando tudo ficava bem, passava um tempo e o povo voltava a se envolver com idolatria, imoralidade sexual, diversos pecados, os quais Deus já havia proibido. Então Deus pesava a mão de novo e o povo pedia socorro, se arrependia e Deus enviava um libertador. Era assim. Durante 330 anos a nação de Israel ficou vivendo deste modo: pecado, safadeza, servidão debaixo de alguma nação vizinha, pedido de socorro e envio de um Salvador. Essa era a nação de Israel. E qual que era o grande problema? Nós vimos isso também. Por que a nação de Israel começou a se envolver nesse ciclo de falhas, nesse falso compromisso com Deus? Porque a geração de Josué não transmitiu a fé do Senhor para a nova geração. Juízes capítulo 2 diz isso. A causa de todos os problemas de Israel foi essa. Aquela geração que viu as muralhas de Jericó ruírem, aquela geração que caminhou com Deus, não transmitiu a sua fé para as crianças que haviam nascido. E nós vimos a diferença entre contar historinhas sobre Deus e transmitir a fé. Muito diferente. Saber de historinhas é uma coisa, ensinar as crianças a crerem em Deus, a entenderem que Ele é vivo, e que Ele é verdadeiro, e que Ele é justo, Ele é juiz, isso dá trabalho. E a nação de Israel abriu mão desse privilégio. Surge então uma nova geração que não tem compromisso com Deus, e começa então a copiar os seus vizinhos pagãos. Esse é o contexto do livro de Ruth. Olhando então para o capítulo 1 de Ruth, nós vimos que todo o capítulo ele gira em torno de uma grande ironia. Nós vimos que para um judeu, o livro ele começa assim: nos dias dos juízes, na época dos juízes, faltou pão. Onde? Na casa do pão, Belém. Mas de novo, quando diz que faltou pão, não significa que eles estavam morrendo de fome, porque senão toda a nação de Israel teria saído da Palestina. O que faltava era abundância. Isso faltava. Os dias estavam difíceis. E um homem que se chamava Meu Deus é Rei, Elimeleque, tentando ser o salvador da sua própria família, desobedece ao seu Deus e vai viver numa terra proibida por ele, a terra de Moabe. Nós vimos isso também. E chegando lá, este homem que queria ser o salvador de sua família, morreu. E aí nós vimos uma série de dificuldades sendo acometidas sobre a família de Elimeleque. Os filhos dele se rebelam contra Deus também, afinal de contas meu pai já fez isso, e se casam com mulheres moabitas, as quais Deus já havia proibido. E não bastasse isso, Deus continua pesando a mão sobre esta família, e passam-se 10 anos, eles não conseguem gerar filhos, e morrem, e agora deixam 3 viúvas, num contexto onde não há lei. E aí então nós vimos a decisão de Noemi, quando ela se vê nessa situação no fundo do poço, de voltar para sua terra, de voltar para Belém. E ela disse, deixa claro para suas 2 noras: olha, eu não quero que vocês voltem comigo. Vão cada uma de vocês para os seus pais, para sua terra, para sua casa, porque não tenho como sustentá-las, não tenho como gerar filhos para vocês. E nós vimos uma das noras, Orfa, voltando para sua terra. E nós vimos uma outra nora, Ruth, declarando a sua fidelidade ao povo de Noemi, à pessoa de Noemi e principalmente ao Deus de Noemi. Nós vimos que a declaração de Ruth, que na verdade é uma poesia no hebraico, deixa muito claro qual era a intenção do coração dela. Só para relembrar, isso é um quiasmo, é o nome dado a esse tipo de poesia. A poesia ela não tem rima, a poesia ela tem um desenho. Essa é a poesia hebraica. E ela começa dizendo para Noemi: Noemi, minha sogra, aonde você for irei, e que Deus me castigue
se eu não ficar com você até o fim. Aonde você plantar a raiz, aonde você fincar os seus pés, eu fincarei os meus também, até a morte, ficarei ao seu lado. O teu povo será o meu povo, e onde você morrer, eu morrerei junto com o teu povo. E a declaração principal, o centro da poesia, o centro da declaração de Noemi, de Ruth, é esta: eu vou fazer tudo isso, eu vou com você até a morte, vou ficar com o seu povo até o fim, porque o seu Deus é o meu Deus. Essa é a declaração de Ruth. O que nós vemos aqui então, de novo, é uma grande ironia, porque o capítulo 1 mostra Elimeleque abandonando a Deus em troca da possibilidade de um futuro melhor. Não é isso? Ele abre mão do povo de Deus, ele abre mão das leis de Deus e ele abre mão da pessoa de Deus, quando ele vai em busca de um futuro melhor para a família dele, não confia em Deus. Mas a grande ironia é que Ruth, ela abandona a possibilidade de um futuro melhor em troca de Deus. Se ela voltasse para a casa dela, ela teria onde morar. Se ela voltasse para a casa dela, ela teria a possibilidade de se casar de novo. Se ela voltasse para a casa dela, ela teria a possibilidade, pelo menos, de ser sustentada pelos seus pais. Mas ela não faz isso, porque agora o Deus, aquele Deus que a família do marido dela rejeitou, ela passou a amar. Engraçado isso, né? Isso é ironia. Elimeleque troca Deus por um futuro melhor. Ruth troca um futuro melhor por Deus. Esse é o capítulo 1. E nós vimos então que a grande lição deste capítulo para mim e para você é que Deus é soberano. Ele é totalmente soberano e bom. Bom porque Ele é capaz de usar a tragédia de uma nação, fome sobre a terra, e a tragédia de uma família, Elimeleque desobedecendo a Ele, para alcançar e salvar uma pessoa, Ruth. Lembra das palavras de José, Gênesis capítulo 50, quando ele vai conversar com os irmãos dele e diz o quê? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, em bênção. Esse é o nosso Deus, um Deus que é soberano. Ele não perde o controle da história, mesmo em meio a um período de incredulidade, período totalmente semelhante aos nossos. Nós vivemos dias assim, dias onde o povo de Deus não vê o mundo a partir deste livro, dias onde o povo de Deus vive a sua vida como se não houvesse um rei sobre eles, dias onde o povo de Deus vive de acordo com os seus próprios prazeres e o busca tão somente visando ser abençoado. São os nossos dias, totalmente semelhante aos dias de Juízes. Ruth surge então no meio de um povo, o povo de Deus, mas que não temia a Deus e não obedecia. Surge uma mulher que não era do povo de Deus, mas a partir de agora vai dar uma lição para toda uma nação. E é por isso que o neto dela pede para registrar a história da vovó. Capítulo 2 então. Nós vamos dividir o capítulo 2 em duas esferas. Primeira parte do capítulo 2, dos versículos 1 a 16, nós vamos ver Deus abençoando as duas por meio de uma provisão legal, lá de Deuteronômio, e também de um fazendeiro bondoso, que vai surgir agora no enredo dessa história. Deus vai abençoar as duas por meio dessas duas coisas: a lei dele e um novo servo dele, que surge na história. E depois dos versículos 17 até 23, nós vamos ver Deus usando a bondade desse fazendeiro e a própria pessoa de Ruth para voltarem a animar a fé de Noemi. Como que termina o capítulo 1, você lembra? Ela dizendo assim: Deus está me amaldiçoando, eu parti daqui de mãos cheias, parti daqui rica, mas estou voltando de mãos vazias. Grande mentira.
Eles saíram de lá porque a coisa estava difícil. Tudo bem, ela estava com a família dela, mas ela não estava voltando sozinha e de mãos vazias, como ela havia dito. Ela estava voltando com uma pessoa que não precisava, mas que queria ser fiel a ela. E o texto termina, versículo 22, dizendo assim, do capítulo 1: Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Em primeiro lugar, ela não voltou sozinha. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Em segundo lugar, ela chegou no momento em que o pão ia começar a crescer de novo. Então a visão dela de Deus estava distorcida, estava errada. Capítulo 2 então, versículos de 1 a 16. Versículo 1, um novo personagem vai ser apresentado. Noemi tinha um parente por parte do marido. Aqui não diz se era um irmão, um primo, diz que ele era um parente. O fato é que o texto não se atém a falar o grau de parentesco, mas se atém a falar o nível do caráter desse homem, que é mais importante. O texto diz assim: este homem era valoroso e poderoso, pertencia ao clã, à família de Elimeleque, e chamava-se Boaz. Sabe o que é legal aqui? A mesma expressão que é usada para Ruth, mais na frente, vai dizer que Ruth, ela era uma mulher valorosa. Isso é uma expressão hebraica para dizer que ela era uma pessoa de caráter. A mesma expressão é usada aqui para Boaz. Ele era um homem valoroso, um homem de valor. Algumas traduções traduzem como ele era rico, rico e poderoso. Não, o texto não está dizendo que ele era rico aqui, está dizendo que ele era rico de caráter. E sim, ele era poderoso. Isso não seria uma redundância. Quando diz que ele era poderoso, já significa isso, que ele era rico. O texto não está dizendo duas vezes que ele era rico, rico e poderoso. Não, ele era rico de caráter, rico em valor. Ele era valoroso e rico. Surge aqui um novo personagem nessa história. Mas é só um detalhe do autor, que agora ele volta para as duas mulheres. Versículo 2: Rute, a moabita, disse a Noemi. Perceba que o texto, de novo, não se atém aos detalhes minuciosos do dia a dia delas. Onde elas foram morar quando elas chegaram lá? O texto não fala. Mas Elimeleque, ele tinha uma casa em Belém. Provavelmente ela deve ter ficado desabrigada durante esses anos todos. Elas já estão morando em Belém. E Ruth então toma a iniciativa e diz a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela está se oferecendo para respigar, para colher espigas do chão. E aqui nós temos a provisão legal, a provisão da lei de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Levítico, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19. Perdão, irmãos, Levítico, capítulo 19, versos de 9 e 10. Versículo 9 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caídas. Deixem-nas para o necessitado e para quem? O estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A provisão legal aqui, a provisão de Deus para aquele que fosse extremamente pobre e para o estrangeiro que se convertesse ao judaísmo, Deus já havia pensado neles. Era o seguinte: para os agricultores, vocês não podem colher nada que estiver na extremidade da plantação.
as primeiras árvores, não peguem dessas, peguem as próximas. Geralmente eram árvores mais machucadas. Eu não entendo muito de plantação, eu sei que tem muitos irmãos aqui que entendem muito mais do que eu. Mas as primeiras árvores, os primeiros frutos, eles já são os mais atingidos, talvez pela sequidão, pelo sol, por animais que passam. Então não seja egoísta a ponto de querer pegar até desses, peguem os outros que estão bons. Em segundo lugar, o que cair no chão não pegue. Em terceiro lugar, não passe 2 vezes para ver se você esqueceu de colher alguma coisa. Colha o suficiente para você e deixe o resto para o necessitado. Essa era a provisão de Deus. Perceba como Ruth aqui, ela tem um conhecimento não só teológico, mas experimental do povo de Deus, a ponto dela saber dessa lei. E ela vira para sua sogra e diz: permita-me que eu vá respigar no campo daquele que me favorecer. Deixa eu ir pegar trigo no campo daquele que permitir que eu vá, que eu pegue. Interessante isso, porque o povo de Deus vivia como se não houvesse lei. E Ruth, uma estrangeira, já era conhecedora da lei. Ela se interessava por Deus. Ela se interessava pelas coisas de Deus. Essa mulher era diferente daquela geração. Muito bem. Então Noemi disse: vá, minha filha. Respondeu então Noemi. Só para nós entendermos aqui, as plantações, principalmente naquela região ali da Judéia, as cidades elas eram pequenas, como eu disse a vocês. Aqui Belém tinha no máximo de 3 a 4 mil habitantes nessa época. Haviam campos onde a plantação ela era feita. Este campo ele pertencia primariamente à tribo. Então aquela tribo é a tribo de Judá. Esse campo é dos descendentes de Judá. E eles dividiam um campo em fileiras. Ora, essas 3 fileiras é da família de Elimeleque. Essas 2 fileiras aqui, quem pode plantar é tal família. Era assim. Cada um não tinha a sua própria fazenda. Era algo comunitário, onde eles dividiam as fileiras. Essas fileiras são de fulano, aquelas 10 fileiras são de ciclano. Existe um provérbio no livro de Provérbios que diz assim: não remova os marcos dos seus antepassados. Eu já vi muita gente interpretando de modo equivocado esse provérbio, dizendo que não apague as lembranças dos seus antepassados. Não é isso que está dizendo. O que esse provérbio diz é para você não pegar a cerca que os seus antepassados colocaram e mudar. Peraí, eu vou pegar uma fileira a mais aqui para mim. Muda de lugar. Ganha 1 metro de terreno para plantar. Isso se chama o quê? Roubo. Eu não sei se vocês enfrentam esse tipo de dificuldade aqui, mas geralmente onde há muitas fazendas, onde há muitos sítios, as pessoas sempre tentam fazer o quê com os marcos passados, ou como nós chamamos hoje, com os mourões, com as cercas. Vamos mexer 1 metro aqui, não é muito, ele nem vai perceber. É isso que o provérbio está dizendo. Porque cada um, os marcos já haviam sido estabelecidos. Olha, o seu espaço para cultivar é esse daqui. Não vá roubar terreno do vizinho, do seu colega, do seu irmão. O terreno é dele, ele planta ali. Então, Ruth, ela se oferece para respigar. Muito provavelmente, cevada e trigo. Naquela época não era usada a cevada para fazer cerveja, mas sim para fazer pão, tá? O trigo da cevada era usado para fazer pão, assim como o que nós conhecemos como trigo também. Esse é o trabalho de um coletor de espigas. E esse é o trabalho das mulheres que vão respigando. Elas vão atrás pegando o que caiu no chão, aquilo que eles não colheram, aquilo que eles acharam que não estava bom. O que Ruth está pedindo para fazer é justamente isso. Eu vou andando atrás daqueles que estão colhendo, e o que cair no chão eu pego, e a gente tem comida, pelo menos para o dia de hoje. Versículos de 3 e 7. Vamos mostrar agora o fazendeiro de novo. Lembra ele do versículo 1? Ele vai voltar à cena aqui. Porque o versículo 3 diz assim: então ela foi,
e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Coincidentemente, sem ela saber, ela entrou justamente na parte da plantação, tá vendo? Na fileira da plantação, que pertencia a Boaz, novamente lembrando todos nós, parente de Elimeleque. Ela não sabia onde estava entrando, ela entrou ali. Naquele exato momento, ou ainda naquele período, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Mais uma vez aqui, pode parecer uma coisa normal, saudação de Boaz. O pastor Silas disse aqui, eu passei essa semana lá em Atibaia, falando no acampamento Palavra da Vida. Voltei e cheguei ontem à noite. Mas uma coisa me chamou a atenção, durante toda essa semana. Ontem, quando eu estava voltando, passando por um pedágio em Limeira, cidade de Limeira, o atendente ali do pedágio, rapaz, um senhor já, simpático, começou a conversar comigo enquanto ele contava o troco. Ele perguntou de Serra Negra, né? Ele viu a placa do meu carro, ah, você é de Serra Negra e tal. Aí eu respondi o que ele queria, ele me deu o troco. Ele virou e disse assim: Deus te abençoe. Quando ele falou aquilo ontem, senti um frio na espinha, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia alguém dizer isso. Nossa, que esquisito. Detalhe, irmãos, eu sou um pastor, tá bom? Fazia muito tempo que eu não ouvia alguém dizer isso. Deus te abençoe. Porque geralmente, principalmente nesses locais, as pessoas estão tão de mau humor, né? Tá, seu troco, sai daqui, vai, minha vida é uma desgraça, eu odeio esse emprego, né? Quando ele disse aquilo, Deus te abençoe, eu falei, nossa, né? E eu já estava saindo com o carro, falei, nossa, quanto tempo eu não ouço alguém falar isso? Sabe por quê que faz tempo que eu não ouço alguém falar isso? Porque nós vivemos num período de incredulidade, nós temos vergonha de falar Deus te abençoe, porque as pessoas vão saber que eu faço parte de um povo que crê em Deus. Quando nós vemos aqui Boaz chegando para os seus trabalhadores, para os seus funcionários e dizendo, Deus vos abençoe, nós precisamos lembrar que esse homem ele era também diferente da sua geração, porque isso não era um cumprimento habitual mais entre os judeus. Mas este homem, ele continua dizendo, Deus te abençoe. Duas coisas, eu creio em Deus e eu creio que Ele é poderoso para te abençoar. É isso que ele está dizendo aqui para os funcionários dele. E aí os funcionários dele, lógico, respondem o que? Ah, não, Senhor, Deus te abençoe também. Versículo 5. Boaz perguntou então ao chefe dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz então respondeu, ela é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Isso aqui é um detalhe importante. O que Ruth pediu para ele não estava na lei. Não estava na lei. O que estava na lei é, ela pode ir pegando o que está no chão. Quando eles juntam tudo aquilo em fardos, em sacos e colocam no canto, não é para você pegar o que caiu no chão ali, é para você pegar o que caiu no chão lá na plantação. Então eles juntavam, os ceifeiros juntavam os feixes, amarravam os feixes e colocavam em algum canto. Só que nesse processo de carregar os feixes cheios e jogar o feixe no chão, algumas espigas caíam no chão também. Mas isso não estava na lei. O que estava na lei é, pode pegar o que caiu no chão lá na plantação. Agora o que Ruth está pedindo aqui vai além. Ela é ousada aqui. Alguns diriam cara de pau. Eu diria, ela sabe da necessidade dela. E ela sabe que ela precisa prover para ela, e não só para ela, mas para a sogra. E é interessante que o capataz ele já está avisando, olha, ela pediu uma coisa aqui que não está na lei. E ele não responde se deixou ela fazer ou não. O que ele diz é o seguinte, olha, ela chegou aqui cedo, está em pé até agora. Ela sentou-se só um pouquinho no abrigo.
Então Boaz, e a partir de agora Boaz vai passar a conversar com a moça, vira para Ruth: moça, vem cá. Ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Quem eram essas servas? Quem eram essas moças? Elas eram também funcionárias de Boaz. Isso também era algo habitual entre o povo de Israel. Então ele tinha os homens que iam colhendo a sua plantação, e aquilo que caía, lembra da provisão legal de Deus? Que era para quem? Para os pobres e para os estrangeiros. Sabe o que era o habitual? Uma vez que eu não tenho pobre e estrangeiro, eu vou contratar alguém para recolher isso para mim também. Afinal de contas, isso ainda tem utilidade, isso ainda tem valor. Fica com elas, fica com as minhas funcionárias que estão colhendo o que está caindo no chão também. Darei ordem, versículo 9 ainda: darei ordem aos meus rapazes para que não toquem em você. Não precisa ficar com medo. Nenhum funcionário meu vai te molestar. É isso que ele está dizendo para ela. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Mais uma vez aqui nós estamos vendo que este homem, ele era um homem generoso, porque beber a água dos funcionários também não estava na lei de Deus. Leve a tua água. Mais do que isso, comer com os funcionários da colheita não estava na lei de Deus. Ela inclinou-se e, prostrando o seu rosto sobre a terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, sendo eu uma estrangeira? Ela ainda não sabia quem era aquele homem. Ela diz: por que você está sendo bom comigo? Perceba que para mim e para você parece uma coisa simples. Beleza, que interessante. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele está sendo extremamente generoso com ela. Eu vou pessoalmente dar uma ordem para os meus funcionários não tocarem em você. Você tem total liberdade para colher aqui nos meus campos, e você pode se alimentar com os meus funcionários. Isso era graça. Isso era muito mais do que ele precisava fazer. Ele foi além da lei. Ele entendeu que a lei não se resume apenas a ordens, mas a princípios. Quando Deus deixa a lei lá em Levítico, é porque Deus queria cuidar dos pobres e dos estrangeiros. E ele entende que a lei envolve então cuidar dos pobres e dos estrangeiros. Eu vou cumprir a lei, mas eu vou além da lei. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Se vocês não excederem a lei dos escribas e dos fariseus, vocês não entenderam nada. Existe a lei, existe, cumpra, mas vá além. Quando você coloca na internet história de Ruth, você vê um casal jovem, né? Belo, um casal no auge dos seus 20 e poucos anos. Boaz, ele era um senhor. Noemi vai dizer isso, que ele já era velho igual ela. E Ruth, como nós vimos, devia ter do máximo entre 25 a 30 anos. Então ele não havia nele interesse em se casar com ela. Ele já era um senhor aqui. O que ele vai responder para ela? Por que eu estou sendo bom com você? Versículo 11: porque me contaram tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como você deixou seu pai e sua mãe, bem como a sua terra, para viver com um povo que você não conhecia bem. Versículo 12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, moça, que seja ricamente recompensada por Ele, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe por que eu estou abençoando você? Porque você confia no mesmo Deus que eu. Porque somos irmãos, servimos ao mesmo Pai. Esse era o interesse dele. Boaz entendeu que agora ele, como servo de Deus, tinha a responsabilidade de abençoar aquela moça.
Afinal de contas, ela está confiando no Deus dele. E quem Deus usa para promover a sua vontade sobre a terra? Se você não sabe a resposta é: os seus servos. Não são as mulas, não são as pedras, nem mesmo os anjos, são os servos dele. Boaz era um servo de Deus, e ele diz: estou te abençoando porque você confia no mesmo Deus que eu. Por causa da sua atitude, você está provando que você crê em Deus. Você abandonou tudo para buscar refúgio nele, para seguir a ele. Não havia outro interesse em Boaz senão esse: abençoá-la por causa da fé dela em Deus. Como que Ruth vai agir? Versículos 13 até 16. Ela então disse: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a tua serva, e eu sequer sou uma de tuas servas. É interessante que agora ela se coloca como serva dele. Ora, eu nem sou, mas obrigado, o Senhor me trouxe uma alegria. Eu fico imaginando essa moça, por mais que ela estivesse crendo em Deus, ao mesmo tempo, todas as coisas que estavam passando na cabeça dela. Afinal de contas, ela continua sendo humana. Será que fiz bem em abandonar minha família? Será que fiz bem em não voltar para casa e tentar arrumar um marido? Será que fiz bem? Poxa, é verdade, agora eu vou ter que cuidar dela até quando ela for muito velhinha. Será que eu vou dar conta disso? E agora surge esse homem como um refrigério para a alma dela. E ela diz: obrigado, o Senhor trouxe ânimo à minha alma, o Senhor alegrou o meu coração. Eu estava precisando disso. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava desse encorajamento. Obrigado. Versículo 14. Na hora da refeição, mais uma vez Boaz chamou ela e disse: vem cá, pega um pedaço do pão e molhe-o no vinagre. Come aqui com a gente. Mais uma vez ele indo além da lei. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. É mais ou menos a sensação que às vezes eu sinto quando alguém aqui da igreja me convida para almoçar. Empanturram-me de comida e ainda querem pôr mais. É isso que Boaz estava fazendo. Come, filha, não, come mais, come mais. Obrigado, irmãos, podem continuar fazendo isso. Quando ela se levantou, versículo 15, ela voltou a recolher espigas. Então Boaz, aproveitando que todos estavam sentados ainda comendo, almoçando com ele, aproveitou aquela reunião estratégica da sua empresa e disse aos seus empregados: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela recolha e não a impeça. Boaz aproveita que ela comeu bem, mas não ficou lá sentada descansando, voltou a trabalhar. E ele vira para os empregados dele e mais uma vez ele dá uma grande lição para os judeus, dizendo como servir a Deus e como exceder a lei de Deus para o bem. Tira um pouco daquilo que está bom e joga no chão. Ela vai achar que caiu no chão. Deixa sim, deixa ela pegar. Não a repreendam. Boaz se compadeceu dela, da história dela, da fé dela. Esse aqui, ó, esses eram os feixes. Eles amarravam os grãos e sempre caía um pouco no chão, que não dá para ver muito bem. Deste modo, então, Deus vai usar duas coisas para providenciar sustento para as duas mulheres: a lei dele, Levítico 19, e o servo dele, Boaz. E agora Ruth vai voltar para casa.
E por meio de tudo que aconteceu, Deus vai começar a reanimar a fé que havia esfriado de Noemi. Versículo 17 até 19. Assim Ruth colheu na lavoura até ficar noite, até começar a noite, até o entardecer. E depois ela foi para casa e tomou um bom banho e descansou. É isso que diz o texto? O que o texto diz? Que depois que ela passou o dia todo recolhendo espigas, o que ela fez? Ela debulhou. Sabe o que é debulhar? Ela limpou as espigas. Ela tirou os grãos, porque a espiga nada mais é do que uma caixa onde o que serve, o que presta são os grãos. Ela limpou todas as espigas. E o texto é preciso, é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque diz assim: ela juntou quase uma arroba de cevada. Sabe quanto é uma arroba? De 20, naquela época a medida era de 20 a 40 quilos. Um por no meio, 30 quilos. Você já pensou 30 quilos em grãos? Uma mulher fazer isso sozinha? Hoje em dia, quantas máquinas são necessárias para você conseguir colher uma arroba? Essa mulher, ela era trabalhadora, ela era esforçada. 25 a 30 quilos ela recolheu em um dia de trabalho. Ao mesmo tempo, Boaz foi generoso com ela. Foi muito generoso com ela. Uma mulher, 25 quilos em um dia. O texto continua e diz assim: ela carregou tudo aquilo até a cidade de Belém, até o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado do almoço. Lembra? A leal, a fiel, a amiga, a Ruth, esse é o nome dela. Não apenas ela trabalha para abençoar a sogra, mas aquilo que ela recebe, ela compartilha com a sogra. Ela guardou um pouco do almoço para levar para a sogra. E enquanto Noemi estava comendo, ela ficou admirada com tudo aquilo que Ruth havia colhido. Devia estar com fome, né? Porque o texto diz exatamente isso: que enquanto comia, meu Deus do céu, como que você colheu tudo isso? Onde você colheu tudo isso? É isso que o texto está dizendo que aconteceu. Versículo 19: onde você colheu hoje, onde você trabalhou, bendito seja aquele que se importou com você. Versículo 20: Noemi exclamou, versículo 19 ainda: então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Eu fico imaginando o frio na espinha de Noemi quando Ruth disse isso, porque ela sabia quem era Boaz. E de todos os ceifeiros, de todos os donos, de todos os agricultores, Ruth foi justo no campo de Boaz. Para Ruth era uma coincidência, para Noemi não. Para Noemi não. Versículo 20: Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Quem é leal aqui? Quem que é bondoso aqui agora? Deus. Esse mesmo Deus que alguns dias atrás ele estava amaldiçoando, praguejando contra ele, agora ele é o quê? Leal, bondoso. Ele não abandona os vivos nem os mortos. Para Ruth talvez isso não tenha feito muito sentido. Para mim, para você faz, porque nós sabemos o desenrolar da história. Noemi entendeu: há um resgatador, há alguém que pode levantar descendentes para minha família. Deus não se esqueceu de mim. Como eu fui tola.
ela vai voltar a ter esperança aqui. Aquele Deus a quem ela havia desacreditado, agora ela volta a crer. Peraí, Deus não deixou de controlar a história. Eu achei que Ele tinha me abandonado lá em Moabe, mas Ele continua controlando a história. Como eu fui tola. Versículo 21. E Ruth, a Moabita, no versículo 20 ela ainda acrescenta: este homem, ele é um parente, ele é um resgatador. E como Noemi conhecia a lei, ela sabia o que significava ser um resgatador. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Mas resumindo, o resgatador era alguém que deveria se casar com a viúva. Primeiro, para não deixá-la desamparada. E segundo, para levantar um descendente ao falecido, uma vez que ele morreu sem deixar filhos. Como eu disse para vocês na semana passada, nós não ligamos para a nossa árvore genealógica, mas o judeu liga. O judeu se importa totalmente com isso, porque a vida dele está em ser descendente de Abraão. Há promessas para as tribos, há promessas para Abraão. E o verdadeiro judeu, ele sabe qual é a família dele, qual é a linhagem dele. Por isso que era importante um resgatador, porque se eu morri sendo judeu e não fiz um filho em minha esposa, a minha família irá desaparecer. Isso é vergonha. Isso não pode acontecer. Então Deus providenciou na sua lei: o parente mais próximo case-se com a viúva, sustente ela, cuide dela e levante um filho. O primeiro filho que nascer vai ser considerado filho do falecido. Essa era a lei. Nós vamos ler isso na semana que vem. Versículo 21 e 22. E Ruth, a Moabita, continuou: pois então ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, dizendo: é melhor mesmo você ficar com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderiam molestá-la. Fica com ele. Se ele disse isso, fica com ele, porque com certeza essa prática ela era recorrente. As mulheres, as estrangeiras, as pobres que iam colher, muitas vezes enquanto os ceifeiros estavam cansados, eles iam descansar, abusando delas. Se Boaz prometeu que nada de mal vai te acontecer, não se afasta dele e das servas dele. O capítulo 2 ele vai terminar de um modo muito interessante, porque ele diz assim: deste modo Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. O período de colheita durava aproximadamente 3 meses. O capítulo 1 termina dizendo que elas chegaram no início do período da colheita. Mas o capítulo 2 termina dizendo que o período da colheita estava acabando. Esse livro é muito lindo porque ele foi escrito como se fosse realmente uma novela. E agora? O que vai acontecer? Beleza, ela ficou 3 meses sendo sustentada por Boaz, mas agora acabou. Onde ela vai trabalhar? Do que ela vai viver? O que Ruth vai fazer para sustentar ela e a sua sogra agora, uma vez que o período da colheita acabou, a mamata acabou, o trabalho acabou? Ela não tem marido, ela não tem mais provisão, o período de sustento acabou. Quer saber o que vai acontecer? Vem a semana que vem para EBD. Como é que Deus vai voltar a prover? Como Deus vai continuar cuidando delas? O texto é lindo porque o texto diz que a soberania está nas mãos de Deus, não na colheita, porque a colheita acabou. A fase da comida acabou e agora elas se voltam de novo a estar sozinhas,
dependendo não mais de Boaz, mas agora de Deus de novo? Será que Deus mais uma vez as abandonou? Eu ajudei por um tempo e agora estou fora, já fiz minha parte? Ou será que Ele continua sendo o Senhor da história? O capítulo 3 vai deixar muito claro isso para mim e para você. Mas por ora, o que nós aprendemos com o capítulo 2 é mais uma vez a soberania e a bondade de Deus oferecem para Ruth e Noemi as circunstâncias nas quais elas vão ter apoio e vida. Não por Noemi, que era a judia, mas por Ruth, a prosélita, a convertida ao judaísmo. A soberania e a bondade de Deus continuam no controle da história, agora provendo alimento, cuidado e sustento para aqueles que confiam nele. É interessante que Jesus disse algo parecido com isso. Lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz: olha, não fica correndo atrás de comida, atrás de bebida, atrás de vestes. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Viva para o reino e viva de acordo com a justiça de Deus, sendo sal e luz na terra, fazendo a diferença, não sendo um igual. E eu garanto para vocês que estas coisas não vos faltarão. Mateus 6, de 33 a 36. Aqueles que servem a Deus são sustentados por Deus. O seu trabalho você só o tem porque Deus quer. E eu não estou dizendo aqui que Deus está prometendo abundância, porque Jesus não disse isso. O que Jesus disse é: não vos faltará comida, bebida e roupa. Interessante que ele não falou nada sobre abrigo, né? Ele não falou nada sobre não vos faltará uma casa para morar. Isso ele não promete, porque ele mesmo não tinha. O que ele promete é: busque o reino e você vai ver como não vai faltar para você alimento e vestuário, o essencial para a vida. O capítulo 2 de Ruth deixa isso bem claro para mim e para você. O essencial dos seus servos, Deus supre. Deus não perdeu o controle da história. Ele sustentou Ruth e Noemi por meio da lei, por meio do seu servo e por meio da sua serva Ruth. Noemi, a judia, poderia até ter ido ajudar Ruth, mas não foi. Quem foi a Ruth. Eu e você somos constantemente desafiados a viver crendo em Deus num contexto de incredulidade. Quando nós lemos o capítulo 2 de Ruth, o capítulo é muito lindo porque ele deixa claro: olha, havia não apenas uma convertida ao judaísmo que era fiel a Deus, mas em todo Israel tinha mais um lá, um homem, Boaz. E o que Deus vai fazer? De novo, semana que vem eu conto. Você sabe o que Deus vai fazer. Deus vai unir os dois. Deus vai unir os dois. Deus não perde o controle da história. Quando tudo vai mal, Deus continua ali. Quando tudo vai bem, também. Deus é o Senhor, bondoso, soberano. E Ele havia prometido que aqueles que fossem fiéis a Ele seriam abençoados. Esse era o contexto da época. Essa era a lei da época. Eu e você somos diariamente desafiados a imitarmos ou a nação de Israel. Dizemos que somos do povo de Deus hoje, a sua igreja, mas na prática temos vergonha de viver e de obedecer à lei. Temos vergonha de ver o mundo por meio desta palavra. Vamos ver o mundo como o mundo o vê. Ou podemos ser como Ruth e Boaz. Eu conheço a Deus, eu sei quem é o meu Deus, e eu vejo o mundo a partir dos olhos dele. A minha visão, a minha cosmovisão, o modo como eu vejo o mundo, é por meio desta lente aqui, por meio destes óculos. A moabita conhecia mais a lei do que os próprios judeus. Boaz foi mais fiel do que aquele que se chamava meu Deus é rei. Semana que vem nós vamos ver o significado de Boaz. O homem que se chamava meu Deus é rei não confiou em Deus. Boaz, o parente dele, não só confiou em Deus, como foi além do que Deus pedia e esperava dele.
Eu e você precisamos fazer a diferença no mundo, assim como Boaz fazia no dele. Ele não tinha vergonha de crer em Deus num contexto de incredulidade. Ele não tinha vergonha de expressar a sua fé em Deus num contexto de incredulidade. E ele não tinha vergonha de servir e ser fiel a Deus num contexto de incredulidade. Eu e você precisamos decidir, porque nós vivemos num contexto de incredulidade. Nós vivemos dias de incredulidade, dias onde as pessoas, como eu disse no início, buscam a Deus tão somente pelas bênçãos dele, ou tão somente para ter paz de espírito. Nós temos que buscar a Deus por quem Ele é, porque Ele é Deus, e Ele exige a adoração dos seus servos. Servos servem, é por isso também que eu tenho que buscá-lo, para servi-lo. E Ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso, que Ele ainda nos abençoa enquanto o buscamos, enquanto o servimos, enquanto vivemos com, por e para Ele. Amém, irmãos? Que possamos imitar Boaz. Num contexto de incredulidade, eu continuo crendo. Num contexto de incredulidade, eu continuo dizendo e expressando a minha fé. E num contexto de incredulidade, onde todo mundo está dizendo: pare de dar a sua opinião, pare de falar de Deus aqui. Não, eu vou falar do meu Deus aqui. Você fala do seu. O seu Deus é você mesmo, o seu Deus é a sociedade, é o sistema. O meu Deus é o Senhor do universo. Dele eu falo. E não somente isso, mas servindo, fazendo coisas para a glória dele, sendo úteis, assim como Boaz estava sendo. Minha filha, eu estou te abençoando, porque você serve ao meu Deus, ao mesmo Deus que eu. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor mais uma vez, porque o Senhor nos lembra, através deste livro e de tantas outras passagens na Bíblia, que o Senhor é o Senhor da história, é o dono, é o soberano sobre tudo. O Senhor não fez o mundo e o abandonou, não. O Senhor fez o mundo e o governa. O Senhor fez o mundo e está presente para pesar a mão àqueles que não temem e para abençoar aqueles que andam contigo. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é gracioso. E não porque o Senhor é mau em castigar, mas também porque o Senhor é gracioso. Senhor, que possamos, num contexto onde temos vivido dias de incredulidade, dias onde a Tua palavra, a Tua voz estão sendo esquecidas, estão sendo colocadas de escanteio, estão sendo negligenciadas, que possamos continuar crendo no Senhor, que possamos continuar expressando a nossa fé, que possamos continuar servindo o Senhor com fidelidade, porque o Senhor continua sendo Deus e nós continuamos querendo te servir. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.